Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Rafael, sou contador de histórias. E pessoal, no relato de hoje a gente vai ouvir a história da Raqueline, né, uma mulher, né, inscrita aqui no nosso canal que resolveu abrir seu coração e contar a sua história. O título do relato dela é o seguinte: fui traída e abandonada com meus 3 filhos pelo meu marido. Uma história muito emocionante, de superação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. Então, os mesmos recados de sempre, né? Curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá ouvir a história da Raqueline. Rafael, antes de tudo, quero te agradecer por abrir esse espaço para quem tem uma história para contar. Quando a gente resolve colocar a vida para fora assim, é porque chega num ponto em que a dor já virou aprendizado, e é exatamente nesse lugar que eu estou hoje. Meu nome é Raqueline, tenho 35 anos e a coisa mais importante que existe em mim é ser mãe. Sou mãe de 3 meninas que chamam de meus 3 R's. E olha, não tem título no mundo que me encha mais de orgulho do que esse. Riquelme, o mais velho, já tem 18 anos e me faz sentir velha e realizada ao mesmo tempo. O Renato, de 12, toda sensibilidade, daqueles que sentem tudo fundo demais. E o Rian, de 10 anos, nasceu para me testar a paciência e me arrancar gargalhadas na sequência. São minha razão, Rafael, são minha obra completa. Sou mãe solteira e digo isso sem drama e sem vitimismo, porque já passei da fase de precisar de pena de alguém. A rotina não é fácil, não. Tem dias em que o peso cansa de verdade, mas o que me mantém de pé, o que sempre me manteve, foi minha família de sangue, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que estiveram do meu lado quando eu mais precisei, que eles são a minha base. Quando o chão some, eles são o chão. Mas para você e o pessoal que está ouvindo entenderem como eu cheguei até aqui, preciso voltar lá atrás, lá para o ensino médio, no tempo em que eu era uma menina que achava que sabia muito e entendia de quase nada. Foi lá que o Fernando entrou na minha história. A gente estudou junto desde o primeiro ano do ensino médio. Durante muito tempo ele era só um colega de sala, desses que você conhece pelo nome, cruza no corredor, mas não tem muita proximidade. Sabe como é? Na adolescência a gente convive com um monte de gente sem realmente se aproximar. Pois é, o Fernando ficou nessa categoria por um bom tempo. Só que no terceiro ano alguma coisa mudou. Não sei te explicar exatamente o que foi, porque na adolescência essas coisas não têm muita lógica. De repente aquela pessoa que era quase invisível começou a preencher um espaço que você nem sabia que existia. A gente foi se aproximando, as conversas foram crescendo e o namoro veio de um jeito que pareceu natural na época. E é aqui que eu preciso ser honesta com você e com todo mundo que está ouvindo essa história. Adolescente é inconsequente. Eu era. Pronto, ponto. A gente pensa que entende da vida, que entende do amor, que entende de tudo e não entende de quase nada. E às vezes a vida manda um recado bem seco para lembrar disso, né? Com poucos meses de namoro, Rafael, descobri que eu estava grávida. Eu olhei para aquele teste mais de uma vez, fiquei parada sem conseguir processar. Depois veio o choro. Depois a tentativa desesperada de achar algum erro, alguma saída. E quando a realidade bateu de vez, veio o pavor de ter que contar para a nossa família. Caiu feito balde de água gelada. Não tem outra descrição. Minha mãe ficou sem chão. Meu pai, Rafael, aquela conversa eu ainda carrego no peito até hoje. Não foi fácil, não. Eu tinha 17 anos, estava no último ano da escola e, de repente, tudo o que eu imaginava para o meu futuro precisou ser repensado num instante. Fui contar para o Fernando e a primeira coisa que ele disse, juro para você, foi que a mãe dele ia matar ele. Essa foi a reação. Não foi bem o apoio que eu esperava ouvir naquele momento, mas também não vou ser injusta com ele não, porque ele tinha 17 anos também. A gente estava os dois perdidos, os dois apavorados, sem saber o que fazer com aquela notícia enorme. Mas no meio de todo aquele medo, a gente decidiu que ia continuar junto, que ia encarar.
e encaramos inclusive a escola. Eu terminei o terceiro ano com um barrigão aparecendo cada dia mais, sentando naquelas cadeiras duras, tentando me concentrar em matéria, enquanto minha cabeça e meu coração estavam em outro lugar completamente diferente. Os olhares, os comentários, o cansaço de carregar tudo aquilo ao mesmo tempo, mas eu terminei. Me formei, peguei meu diploma. E pouco depois, o Riquelme chegou. E tudo que eu achava que sabia sobre força, sobre amor, sobre mim mesma, precisou ser aprendido de novo, do zero. Rafael, quando o Riquelme nasceu, eu entrei num modo que eu só consigo descrever como um piloto automático do desespero. Não sabia dar banho direito, não sabia pegar no colo direito, não sabia interpretar cada tipo de choro. Primeira vez é assim mesmo, né? Mas quando você é mãe aos 17 anos, essa inexperiência pesa diferente. Pesa com aquela voz na cabeça dizendo que você não está dando conta, que você não está preparada, que talvez você não sirva para isso. Minha mãe foi minha salvação nesse período, Rafael. Ela que me ensinou, ela que ficou do meu lado nas madrugadas mais difíceis, ela que me segurou quando eu achei que estava afundando. Sem ela, eu não sei como teria sido. Só que a casa dos meus pais era pequena, Rafael, não tinha espaço para todo mundo de um jeito confortável. E a situação foi ficando apertada, não só no sentido físico, então tomei uma decisão. Fui morar na casa da mãe do Fernando, no mesmo bairro. A sogra era uma mulher boa, sem grandes conflitos entre a gente, e parecia o caminho mais razoável naquele momento. Fernando estava lá, a avó paterna do Riquelme estava lá, e eu disse para mim mesma que ia dar certo. A adaptação foi o que foi, você sabe como é, né? É a casa de outra pessoa, tem as regras da outra pessoa, tem o jeito da outra pessoa de fazer tudo, a gente foi se ajeitando, foi encontrando o ritmo, e nesse processo eu fui me tornando o tipo de mãe que, olha, vou ser honesta com você e com o pessoal aí, eu era a mãe paranoica, sem tamanho. O Riquelme não andava descalço dentro de casa, pode parecer exagero, mas era regra. Álcool em gel era obrigatório para qualquer pessoa que fosse pegar nele, família, amigos, visita, não importava. Quem não passasse, não pegava. Industrializado não entrava na alimentação dele. Ponto. A limpeza da casa tinha um padrão que eu mesmo definia e cobrava. As pessoas riam de mim, me chamavam de exagerada, de neura. E eu ouvia tudo e continuava do mesmo jeito, porque achava que quanto mais eu protegesse aquele menino, mais seguro ele estaria. Achava. Quando o Riquelme completou 2 anos, alguma coisa começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia ignorar. Ele era um menino quieto demais, sem energia. Criança de 2 anos tem uma agitação natural, sabe? Fica pulando, explorando tudo, cansado, cansando qualquer adulto por perto. Mas o meu menino não, ele ficava ali, molenga, sem aquele brilho que criança tem. Eu olhava para ele e sentia que alguma coisa estava errada, mas tentava me convencer de que era frescura minha, que era aquela mania de mãe de ver problema onde não tem. Só que não era frescura. Levei para o médico, vieram os exames, e então veio o diagnóstico que eu não tinha estrutura nenhuma para receber. Leucemia. Eu ouvi aquela palavra e foi como se o chão tivesse simplesmente desaparecido debaixo dos meus pés. Não é força de expressão, não é. É exatamente isso. O chão some, o ar some, o pensamento some, você fica numa espécie de paralisia que não é desmaio, mas também não é presença. É um lugar no meio do nada. Meu filho tinha 2 anos, Rafael, e estava com leucemia. A família foi ao chão junto comigo. Minha mãe, que já tinha sido meu esteio em tanta coisa, dessa vez também precisou ser segurada. A sogra entrou em desespero, o Fernando, cada um processa o medo de um jeito, e o jeito dele nunca foi fácil de ler. A casa virou outro lugar, o silêncio virou pesado, o dia a dia virou um conjunto de procedimentos médicos, consultas, exames, palavra que eu não estava preparada para aprender, mas tive que aprender na marra. E então começou a quimioterapia.
Ver o Riquelme carequinha foi uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei na vida. Você prepara seu filho do jeito que pode, cuida com tudo que tem, e mesmo assim a vida chega com algo que está completamente fora do seu controle. Aquele cabelo fininho de bebê foi embora e ficou ali aquele rostinho pequeno, aqueles olhos grandes me olhando, sem entender o direito que estava acontecendo. Eu entendia por ele e dói dobrado quando você entende por eles. Foi nesse período, Rafael, que eu me apeguei à fé de um jeito que nunca tinha me apegado antes. Sou católica, sempre fui, mas era aquela fé de missa no domingo e texto na gaveta. Aquilo mudou. As correntes de oração da igreja viraram minha âncora. Eu precisava acreditar que tinha alguém maior segurando aquela situação, porque eu sozinha não estava conseguindo. E foi segurando nessa fé, Rafael, que eu fui atravessando aquele período dia por dia. Tem notícias na vida da gente que a gente não sabe como receber. Não é que a alegria não chegue, ela chega, mas chega tão grande, tão intensa que o corpo não sabe bem o que fazer com ela. E foi assim quando o médico nos disse que o Riquelme estava curado. Curado, Rafael. Aquela palavra subiu da boca do médico, saiu da boca do médico e eu precisei ouvi-la umas 3 vezes para acreditar que era real. Depois veio o choro daquele que não avisa, que não pede licença, que simplesmente transborda. Chorei de um jeito que eu nunca, que eu não chorava desde o dia do diagnóstico. Só que dessa vez era diferente. Era alívio, era gratidão, era aquela sensação de que a terra voltou a existir debaixo dos seus pés. Meu filho tinha vencido, com 2 aninhos de tratamento nas costas, com toda aquela luta que ele tinha, que ele nem tinha vocabulário para descrever. O meu Riquelme tinha vencido. Eu agradeci a Deus, agradeci as correntes de oração, agradeci a cada pessoa que tinha dobrado o joelho por aquele menino. Foi um marco na minha vida que eu carrego com uma gratidão que não tem tamanho. Mas a vida, Rafael, ela não para você comemorar por muito tempo. Ela já vai empurrando para a próxima fase, quer você esteja pronto ou não. E isso é verdade, né, gente? E a próxima fase trouxe uma novidade que na época pareceu boa. O Fernando sempre foi bom com números. Esse era o talento dele, todo mundo sabia. E nesse período ele conseguiu uma bolsa integral para cursar engenharia numa faculdade particular. 100%. Começou a estagiar, começou a ter uma renda própria, começou a construir um caminho profissional de verdade. Eu torci por ele, juro que torci. Achei que aquilo ia ser bom para nós dois, pro Riquelme, pro nosso projeto de vida juntos. Só que aí começou uma mudança que eu fui notando aos poucos, daquele jeito que a gente nota quando não quer acreditar no que está vendo. O Fernando sempre gostou de coisa boa, Rafael. E isso não era novidade. Roupa de marca, tênis da moda, celular do ano. Ele tinha esse perfil desde sempre. Mas quando a renda começou a aparecer, esse lado dele foi crescendo de um jeito que começou a me incomodar. Não era o consumo em si que me preocupava. Era o que vinha junto com ele, a distância. Ele foi ficando cada vez mais ausente, não fisicamente o tempo todo. Ele estava em casa, mas presente de um jeito que é pior que a ausência física. Aquele tipo de presença em que a pessoa que está sentada do seu lado, aquele tipo de presença em que a pessoa está sentada do seu lado e você sente que ela está em outro lugar completamente. As conversas foram ficando rasas, as respostas foram ficando curtas, os planos que ele comentava sobre o futuro foram deixando de te incluir de um jeito que você sente, mas não consegue provar. Eu sentia, Rafael, sentia no instinto de mulher, que é uma coisa que a gente aprende a não ignorar depois de levar a vida na cara dura por um tempo. Ele estava fazendo planos que não tinham meu nome em lugar nenhum. Conversei com ele, sentei, coloquei as cartas na mesa, disse o que estava sentindo e ele negou tudo com uma tranquilidade, Rafael, que às vezes é mais assustadora do que a raiva. Disse que eu estava inventando
achando problema, que estava paranoica, que aquilo era coisa da minha cabeça. Sabe aquele discurso? Então, mas o meu instinto não estava errado. E quando o instinto de mãe e de mulher fala ao mesmo tempo, Rafael, é difícil de negar. Resolvi investigar. E o primeiro obstáculo foi o mais óbvio. O celular dele era uma extensão do corpo dele. Ele não largava aquele aparelho por nada. Ia ao banheiro com ele, dormia com ele, virava a tela para baixo quando eu chegava perto. São detalhes, né? Mas são detalhes que falam muito alto quando você está de olho. E aí veio o segundo obstáculo, que para mim foi quase tão pesado quanto o primeiro, a sogra. Que fique claro que eu não tenho mágoa dela como pessoa, mas ela era daquelas mães que o filho não erra, Rafael, nunca. Qualquer coisa que eu fosse reclamar, qualquer sinal de conflito que eu levantasse, ela estava lá para passar a mão na cabeça dele e virar o jogo contra mim. Se eu chegasse com uma preocupação, virava frescura minha. Se eu demonstrasse desconfiança, virava ciúme doentio. Não tinha espaço para a minha versão dentro daquela casa. Eu me senti completamente sozinha nessa investigação, sem aliada, sem espaço para falar, sem provas na mão e com o instinto gritando que eu não estava errada. E quando mulher está sozinha ainda assim não desiste de procurar a verdade, é porque ela já sabe no fundo o que vai encontrar. Rafael, tem momentos na vida em que a gente grava... Ou melhor, Rafael, tem momentos na vida que a gente grava em detalhes que não apaga. Não é que a memória escolhe guardar, é que aquilo marca tudo demais para ser esquecido. E essa madrugada que eu vou te contar agora é uma dessas. Eu lembro do dia da semana, lembro do silêncio da casa, lembro até do cheiro do ar naquela noite. Era uma quarta-feira. O Fernando tinha saído para jogar futebol com os amigos, aquele programa de todo fim de semana que foi migrado para os dias da semana sem que eu percebesse direito quando isso aconteceu. Ele chegou em casa tarde, cansado, tomou banho rápido e caiu na cama que nem pedra, daquele sono pesado que quem praticou esporte tem. Respiração funda, corpo largado, aquela imobilidade que você sabe que não é fingimento. Eu fiquei deitado do lado, quieta e esperando. Não sei quanto tempo fiquei assim, sei que eu não dormi em nenhum segundo. Fiquei de olhos fechados, controlando minha respiração, ouvindo o silêncio da casa se aprofundar. Quando eu tive certeza de que ele estava dormindo fundo, estendi a mão devagar e peguei o celular dele da mesinha de cabeceira e fui pro banheiro na ponta dos pés. Eu sabia a senha, Rafael, aquilo nunca tinha sido escondido de mim. Entrei sem dificuldade, fui direto pro WhatsApp, que era onde eu achava que ia encontrar alguma coisa. Nas conversas normais não tinha nada, tudo limpo, tudo comportado. Por um segundo, juro que por um segundo passou pela minha cabeça que eu podia estar errada, que talvez eu realmente estivesse sendo paranoica, como ele sempre dizia. Mas aí eu vi a sessão de conversas arquivadas. Rafael, quando você abre aquela lista e vê um nome que você não conhece com uma frequência de mensagens que não combina com nada inocente, o seu corpo sabe antes da sua cabeça, o estômago vira, as mãos tremem e mesmo assim você continua abrindo porque precisa ver, porque não dá para voltar. Era uma funcionária do estágio de engenharia, li tudo, cada mensagem, juras de amor, do tipo que ele nunca tinha me dito, planos sendo feitos, aqueles planos de futuro que eu sentia que não me incluíam e agora eu entendia por quê, fotos que eu não vou descrever em detalhes porque ainda me doem, mas que não me deixam nenhuma margem de dúvidas, confirmações de encontros em motel com data, hora, endereço. Aquela mulher sabia que ele tinha filhos, sabia de mim, fiz print de tudo, mandei pro meu celular, mão tremendo, coração na garganta, lágrima descendo sem que eu tivesse autorizado. Voltei pro quarto, não sei explicar o que aconteceu dentro de mim naquele momento, Rafael. Não foi uma decisão racional, foi um curto-circuito. Eu ouvi minha própria voz antes de processar que eu estava gritando. Ele acordou com um susto que eu nunca vou esquecer, sentou na cama, desorientado, olhou, olhos arregalados e quando focou o rosto em mim, eu com o celular dele nas mãos, com o rosto destruído de choro, ele entendeu antes de eu dizer uma palavra. O confronto foi feio.
daqueles que não têm elegância, não têm ordem, não têm roteiro. Eu chorava e gritava ao mesmo tempo, mostrava as provas, ele tentava falar por cima, inventava explicações que não fechava. Era quase meia-noite e então Riquel me acordou chorando no quarto ao lado. Aquilo me partiu de um jeito diferente, porque criança não entende briga de adulto, mas sente tudo. Ele estava lá, pequenininho, assustado com os gritos, sem saber o que estava acontecendo. Eu precisei parar no meio do meu próprio desespero para tentar acalmar meu filho. Rafael, você imagina? Foi nessa hora que a sogra apareceu na porta do quarto. Eu ainda tinha esperança, por uma fração de segundo, de que ela fosse ver as provas e reconhecer que o filho tinha feito. Ingenuidade minha. Ela entrou naquele quarto e foi direto defender ele. Disse que eu estava histérica, que estava exagerando, que briga de casal não precisa daquele escândalo todo. Mesmo com o celular na minha mão, mesmo com tudo ali, a versão dela foi a dele. Eu entendi que não tinha mais nada a fazer naquela casa naquela noite. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Era meia-noite e pouco, Rafael. Contei o suficiente para ela entender e ela não me fez esperar. Em menos de meia hora, meu pai e minha mãe estavam na porta de lá para me buscar, a mim e ao Riquelme. No meio da madrugada, sem questionar, sem hesitar, é isso que família de verdade faz. A gente ficou separado por alguns meses. Depois daquela noite, aquela foi a primeira vez, infelizmente, eu disse a primeira vez. Eu sei que o pessoal que está pensando agora, eu sei o que o pessoal está pensando agora, eu sei, porque se eu estivesse do outro lado ouvindo essa história, eu provavelmente estaria pensando a mesma coisa. Então, deixa eu me antecipar e pedir só uma coisa antes de continuar. Não me julgue tanto, porque o coração humano raramente funciona do jeito que a lógica manda. Eu voltei pro Fernando. Pronto, falei, sem rodeio, sem tentar dourar, voltei. Ele me procurou, não foi uma vez, não foi duas. Ele veio com uma persistência que eu não sei se interpreto hoje como um amor de verdade ou como um ego de homem que não aceita perder. Na época eu interpretei como amor. Ele chegou arrependido, com aquele arrependimento que parece sincero quando você ainda tem sentimento pela pessoa, sabe? Dizia que havia cometido o maior erro da vida dele, que eu era a mulher que ele queria ao lado, que ele tinha confundido a cabeça e que não ia desperdiçar o que a gente tinha construído por uma aventura que não significava nada. Então ele foi além, me pediu em casamento, Rafael, com aliança, com pedido de verdade, com a proposta de construir uma família de fato, com nome e endereço, disse que queria fazer o certo dessa vez e queria me dar o que eu merecia. Minha família foi completamente contra, minha mãe, que tinha ido me buscar de madrugada naquela casa, que tinha me visto chegar destruída com meu filho no colo, não queria nem ouvir o nome dele. Meu pai, então, Rafael, o silêncio do meu pai falou mais alto do que qualquer discurso. Eles tinham visto o estrago de perto e não estavam dispostos a assistir novamente. Mas eu tinha 23 anos, tinha um filho que conhecia o pai, tinha um casamento na cabeça e um coração que ainda não tinha terminado de processar tudo. E sendo honesta, como sempre fui, eu ainda gostava dele. Aceitei com uma condição que eu coloquei como inegociável para mim mesma, mas que na verdade não era. Eu não voltaria para casa da mãe dele. Se fosse para voltar, seria para um lugar só nosso, né? Então a condição que ela colocou aqui seria que ela até aceitaria se casar com ele, mas ela não iria querer voltar para casa da sogra. Ele aceitou. A gente se casou na igreja de Vera Grinalda, do jeito que eu tinha imaginado quando era menina, e ainda construí esse tipo de sonho. Foi uma cerimônia muito bonita, sem grande festa, mas com o sacramento de verdade, com a promessa feita diante do altar, com o padre. Minha família foi, porque família é família, e na hora H eles estavam lá, mesmo sem concordar muito, e essa presença deles, mesmo contrariados, me diz tudo sobre quem eles são. O Fernando alugou uma kitnet pequena, simples, daquela que você olha e pensa que não cabe nada. A gente foi colocando a vida dentro a si mesmo. Era nosso, só nosso, e naquele momento aquilo tinha um valor que metro quadrado nenhum mede. Alguns meses depois, Rafael, veio o Renato. O Renato já estava com
O Riquelme já estava com uns 6 anos, já era um menino grande, já tinha passado por tudo aquilo do tratamento e saído do outro lado mais forte do que qualquer um de nós. E aí veio o segundo. Eu juro para você que essa gravidez foi completamente diferente do começo ao fim. Não tinha mais aquela paranoia toda que eu tive com o primeiro. Lembra que eu te contei o álcool em gel obrigatório, não podia andar descalço, zero industrializado, tudo esterilizado. Com o Renato, eu já era outra mãe. Ainda cuidadosa, porque mãe sempre é, mas sem aquele excesso de medo que às vezes confunde proteção com sufocamento. Aprendi que não dá para criar filho dentro de uma bolha, por mais que a gente queira. O Renato nasceu forte e saudável, daqueles bebês que chegam com tudo, com choro potente, com apetite, com uma presença que preenche o ambiente. Olhei para ele e senti aquela mistura de amor e alívio que só mãe conhece. Por um tempo, Rafael, pareceu que a vida estava se ajeitando, parecia que as escolhas que eu tinha feito estavam fazendo sentido. Só que casamento não se sustenta em cerimônia, se sustenta no dia a dia. E o dia a dia, Rafael, estava prestes a me mostrar que alguns padrões são muito mais difíceis de quebrar do que a gente acredita quando está de joelhos diante de um altar. Então, pessoal, antes da gente continuar aqui para a próxima parte, eu gostaria de pedir para você que está assistindo até agora, comenta, né, a cidade que você está assistindo para que eu possa saber que você está aí comigo, curte, comenta, compartilha, tá bom? Então, vamos lá continuar. Tem uma coisa que ninguém te prepara para enfrentar. O momento em que você reconhece um padrão que já destruiu você uma vez. Não é surpresa, não é choque como da primeira vez, é pior. É aquela sensação de que o chão está cedendo de novo debaixo dos seus pés e você já sabe exatamente como é a queda. Já conhece cada etapa de dor e mesmo assim não consegue fazer nada para evitar. Mas antes de chegar nesse ponto, Rafael, deixa eu te contar a parte boa, porque teve uma parte boa e eu preciso ser justa com a história. O Fernando se formou em engenharia, eu acompanhei aquela trajetória toda, os estágios, as provas, as madrugadas estudando, a colação de grau, e quando ele conseguiu o primeiro emprego de verdade na área, com carteira assinada, com salário de engenheiro, eu senti um orgulho que era meu também, sabe? Porque eu tinha estado lá, tinha segurado as pontas em casa, tinha criado os meninos, tinha construído aquele ambiente para ele poder chegar até ali. A renda melhorou de um jeito que a gente nunca tinha vivido antes. Saímos da kitnet, conseguimos um apartamento maior, as contas fechavam sem aquele aperto do fim do mês que a gente já tinha normalizado. Eu realmente pensei que era esse o momento, que todo aquele sacrifício, toda aquela escolha de voltar, de acreditar, de reconstruir, estava finalmente fazendo sentido numa vida mais estável, mais inteira. Pensei errado. Não foi de uma vez, porque nunca é de uma vez. Foi gradual, foi sutil, foi exatamente do mesmo jeito que foi da primeira vez. E talvez seja isso que mais me perturbou. A repetição milimétrica, como se ele tivesse seguido um roteiro que o próprio corpo já conhecia de memória. Primeiro veio o distanciamento, aquela frieza que não se anuncia, que simplesmente vai se instalando no espaço entre duas pessoas até que um dia você percebe que faz semanas que vocês não têm uma conversa de verdade, não briga, não tensa, né? Silêncio. E silêncio em casamento, Rafael, às vezes grita mais alto do que qualquer discussão, verdade. Depois veio a falta de intimidade, não preciso entrar em detalhes para você entender o que estou dizendo. Quando essa parte do casamento some sem explicação, sem doença, sem motivo declarado, a mensagem está sendo dada com todas as letras, só que em código, no idioma que a gente aprende a ler na dor. E então veio o celular. Rafael, quando eu vi aquele comportamento de novo, a tela virada, o aparelho nunca largado, a postura que muda quando uma notificação aparece, alguma coisa dentro de mim desligou. Não foi explosão como da primeira vez, foi um apagamento silencioso, um reconhecimento frio de que eu já tinha vivido aquela cena. Desabafei com você mentalmente 1000 vezes antes de sentar aqui para te contar isso, sabe? Porque a angústia de saber
E eu sabia da mesma forma que eu sabia da outra vez. Sem ter prova na mão é um tipo de tortura particular. Você não pode confrontar sem prova porque vira histeria. Você não pode ignorar porque o instinto não deixa. Você fica num limbo, né? Num ciclo que te consome por dentro. Só que desta vez era diferente em um detalhe muito importante. Ele não ia ser burro de deixar rastro fácil de novo. Aquela primeira vez, as conversas estavam ali, arquivadas, como se ele nunca tivesse imaginado que eu fosse chegar até elas. Desta vez, eu sabia que ele estava mais esperto, mais cuidadoso, mais difícil de alcançar. E eu estava mais cansada, com 2 filhos, com uma vida inteira construída em cima daquele casamento, com a memória do que tinha custado reconstruir tudo depois da primeira vez. A pergunta que não me deixava dormir, Rafael, não era mais, será que ele está traindo? Essa eu já tinha respondido para o meu próprio coração. A pergunta era outra: como eu ia descobrir? Rafael, eu preciso que você me entenda nessa parte. Não estou aqui para me glorificar pelo que eu fiz, nem para pedir desculpa por ter sentido o que eu senti. Estou aqui para ser honesta como fui desde o começo. E a honestidade dessa parte é a seguinte: tem um limite no ser humano e naquele dia eu cheguei no meu limite. Foi numa tarde comum, os meninos estavam em casa, o Riquelme com uns 8 anos, o Renato pequenininho ainda, os dois no mundo deles, sem saber o que estava prestes a acontecer. Naquela sala, o Fernando me chamou para conversar com aquele tom que a gente já conhece, aquele tom neutro demais, calculado demais, que a vida, que a conversa não vai ser boa antes mesmo de começar. Sentei na frente dele, ele foi direto, Rafael, sem rodeio, sem aquecimento, sem ao menos fingir que aquilo tinha um peso. Me disse que queria o divórcio, que não estava mais feliz no casamento, que havia encontrado algo diferente em outro lugar. Eu ainda estava processando a primeira parte quando ele soltou a segunda. A outra mulher, Rafael, era a mesma funcionária do estágio, a mesma pessoa cujas mensagens eu tinha lido naquela madrugada, anos atrás, cujas fotos eu tinha visto, cujos encontros em motéis estavam registrados no celular dele, a mesma mulher por causa de quem eu tinha saído de casa de madrugada com meu filho no colo. Ele nunca tinha terminado com ela, ou tinha reatado. Honestamente, Rafael, naquele momento isso deixou de importar, porque o que importava era o tamanho do que eu estava ouvindo. Ele estava apaixonado por ela e ia morar com ela. Disse isso assim, com essa frieza toda. Eu olhei para ele por alguns segundos sem conseguir falar, vi meu casamento inteiro passando na frente dos meus olhos, a kitnet pequena, o véu e a grinalda, as promessas diante do altar, o Renato chegando ao mundo, cada escolha que eu tinha feito acreditando que eu estava construindo alguma coisa de verdade. E ali estava ele, me desmontando tudo com a voz no mesmo tom que usaria para comentar o tempo lá fora. Peguei o celular e liguei para minha sogra, né? Para ex-sogra, no caso. Até hoje eu não sei bem o que eu esperava, Rafael. Talvez um resquício de esperança de que ela fosse ser humana dessa vez, que diante de uma coisa tão escancarada, tão cruel, ela fosse reconhecer que o filho estava fazendo e ter ao menos uma palavra de decência. Ela atendeu, eu contei, e ela disse com uma calma que me gelou, que era melhor assim, que o filho dela tinha direito de ser feliz e que eu precisava entender e seguir em frente. Rafael, foi aí que eu virei o Jason. Não estou brincando, não estou exagerando. Aquelas frases da sogra foi o estopim que faltava para algo dentro de mim simplesmente se soltar sem aviso. Eu desliguei o telefone, fui pro quarto dele e comecei a rasgar a roupa. Camisa de marca, calça, tudo que estava no guarda-roupa dele virou retalho nas minhas mãos. Tênis caro foi pro chão, pertences que ele tanto prezava foram pro quarto abaixo, pelo quarto abaixo. Eu não estava chorando, eu estava em silêncio e acho que o silêncio era mais assustador do que qualquer grito. O Fernando tentou me conter, chegou perto, colocou uma mão no meu braço e quando ele viu meu rosto de perto, ele recuou. Não sei o que ele deu naquela expressão, mas foi o suficiente para ele dar um passo para trás e ficar parado me observando sem tentar mais nada. Quando acabei, eu olhei para ele e mandei ele embora.
Ele foi, pegou o que sobrou, o que estava inteiro, saiu pela porta e não olhou para trás. Os meninos estavam na sala, confusos, assustados, com a movimentação, sem entender o que tinha acontecido. Eu fui até ele, sentei no chão do jeito que estava, destruída por dentro, a adrenalina ainda correndo, e fiquei ali com os dois até a respiração voltar ao normal. Aquele dia, o meu casamento acabou de verdade, e dessa vez eu sabia que não tinha volta. Depois que a porta fechou atrás dele, a casa ficou num silêncio que pesava diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha vivido dentro daquelas paredes. Era o silêncio de depois, de quando a tempestade passa e você olha ao redor e vê a bagunça que ficou. E sabe que foi você quem fez. Coloquei os meninos para dormir naquela noite com uma calma que eu fingi ter, contei histórias, dei boa noite, esperei o respirar deles ficar fundo e regular, e aí fui pro meu quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando pro nada por um tempo que eu não sei medir. A vergonha, Rafael, chegou depois da adrenalina, e ela chegou pesada. Não era a vergonha de ter reagido. Isso eu consigo entender até hoje. Era a vergonha de ter chegado até aquele ponto, de ter construído uma vida inteira em cima de uma escolha que minha família tinha me avisado que era errada, de estar ali de novo, exatamente no lugar que eles tinham previsto. Havia algo muito difícil em reconhecer que as pessoas que me amavam, tinham exagerado, enxergado com mais clareza do que eu. Havia algo muito difícil em reconhecer que as pessoas que me amavam tinham enxergado com mais clareza do que eu. Peguei o celular umas 3 vezes para ligar para minha mãe, travei as 3 vezes, não tinha coragem, Rafael, não de contar o que tinha acontecido, mas de encarar o tom de voz dela, aquele tom que não é de raiva, que é pior, é de dor. Mãe que fica com dor por causa de você é mais difícil de aguentar do que qualquer bronca. Dormi sem ligar para ninguém. No dia seguinte cedo, ouvi a campainha. Era ela. Ela entrou, me olhou para o apartamento e eu não precisei explicar muita coisa porque o cenário já contava a história. A gente ficou sentada na cozinha e ela me contou que o Fernando tinha ligado para ela. O homem que acabou de pedir divórcio para me dizer que ia morar com a amante achou necessário telefonar para minha mãe e relatar o episódio das roupas rasgadas. Até hoje eu não sei se foi maldade calculada, se foi desespero ou se foi simplesmente o tipo de coisa que pessoa sem caráter faz quando quer transformar o próprio erro na loucura do outro. Minha mãe não me julgou naquele momento, Rafael. Ela me acolheu, ficou comigo, ajudou a reorganizar o que precisava ser reorganizado, cuidou dos meninos enquanto eu tentava colar os pedaços. É o tipo de coisa que você grava para sempre. Não as palavras bonitas, mas a presença de quem aparece quando você está no pior. Mas aí veio a família ampliada, né? Tios, primos, parentes que acompanhavam a história de longe e que dessa vez não ficaram calados. A revolta foi geral. Não era só com o Fernando, era também de um jeito ou de outro com as escolhas que eu tinha feito, com a volta que eu tinha dado, com o casamento que eu tinha insistido em manter depois da primeira traição. Eles vieram com aquela mistura de indignação e preocupação que parente tem quando não consegue mais ficar só assistindo. E aí veio o ultimato. Claro, e sem rodeio, do jeito que família do interior fala quando chega no limite. Disseram que não queriam ver o Fernando nem pintado de ouro, que acabou, que tinha passado do ponto, que aquele homem tinha mostrado quem era vezes demais, me disseram mais. Se eu voltasse para ele mais uma vez, Rafael, a família inteira ia se afastar. Não era ameaça vazia, não era exagero do momento, era gente cansada de ver alguém que amava se machucar, repetindo o mesmo ciclo e que chegou na conclusão de que às vezes o amor precisa colocar um limite para não virar cumplicidade. Eu ouvi aquilo e não discuti, porque no fundo eu sabia que eles não estavam errados. Sabia que se eu ignorasse aquele aviso, eu estaria perdendo muito mais do que um casamento fracassado. O divórcio saiu, assinei os papéis sem drama, sem negociação longa, sem aquela novela que alguns processos viram. Era hora de encerrar aquele capítulo de vez e eu encerrei. Não foi fácil, separação nunca é só assinatura em papel, desmontar
remontar uma vida, é explicar para filho pequeno porque o pai não mora mais lá, é reorganizar tudo que você tinha planejado em 2 e agora precisar planejar em 1. Mas dessa vez eu sabia com uma clareza que não tinha tido antes, que estava indo na direção certa. O Fernando saiu da minha vida conjugal, os meninos continuaram sendo dos dois, isso nunca foi questão para mim, pai é pai, mas o meu caminho a partir dali era meu, e pela primeira vez em muito tempo eu senti que isso era o suficiente. Rafael, essa é a parte da história em que eu preciso de mais coragem para falar. Não porque eu tenho vergonha do Rian, jamais. Ele é a minha vida, mas porque exige uma honestidade sobre mim mesma que não é fácil de colocá-la em palavras diante de tanta gente. Depois do divórcio, o Fernando continuava aparecendo. Era pai, né? Os meninos precisavam dele e eu nunca fui de usar filho como arma. Isso não é meu perfil e nunca vai ser. Então ele vinha, ficava um tempo com o Riquelme e com o Renato, e eu tentava manter aquela distância funcional que a gente tenta manter quando o relacionamento acabou, mas a vida ainda cruza os caminhos de vocês por causa dos filhos. Só que distância funcional é mais na teoria do que na prática, especialmente quando você ainda tem um histórico com aquela pessoa, quando você conhece o cheiro dela, quando tem memória do corpo que não some só porque o papel do divórcio foi assinado. Não vou romantizar isso, nem vou minimizar, vou chamar pelo nome que tem: fraqueza. Dos dois lados, nas visitas a gente recaía, ficava junto e depois ele ia embora e a vida voltava ao que era. Eu sei que você está pensando, eu sei que o pessoal aí está pensando também, e eu entendo, mas quem nunca viveu um vínculo que a cabeça manda largar, mas o resto do corpo ainda não recebeu o recado, que atire a primeira pedra. Agora, deixa eu te contar um detalhe importante, porque ele muda o contexto do que vem a seguir. Eu tenho alergia severa a preservativo. Não é desculpa, é fato médico. Látex me causa reação séria, então essa nunca foi uma opção viável para mim. Por isso sempre fez o uso de anticoncepcional oral, tomava certinho, com a responsabilidade de quem sabe, que é o método que tem. Em uma dessas recaídas o método falhou, eu não sei te dizer exatamente como, às vezes a interação com medicamentos, às vezes o organismo simplesmente não responde como deveria, acontece. A medicina não é 100%, e eu aprendi isso do jeito mais concreto possível. Descobri que eu estava grávida do 3º filho. Rafael, o silêncio que eu fiquei quando o teste deu positivo, dessa vez foi diferente de todos os outros. Não era o desespero dos 17 anos, não era a confusão dos anos de casamento, era um silêncio pesado de alguém que sabe exatamente o tamanho do problema que está segurando nas mãos. Porque eu não precisava imaginar como minha família ia reagir. Eu sabia, eu tinha ouvido o ultimato com todas as letras, eu sabia o que eles tinham dito e eu sabia o que essa gravidez ia aparecer para eles. Fiquei dias sem contar para ninguém, carregando aquilo sozinha, dormindo com aquele peso, acordando com ele, calculando como eu ia abrir a boca para dizer uma coisa que eu sabia que ia ser interpretada como o maior desrespeito a tudo o que eles tinham me pedido. Achei que ia ser deserdada, achei que ia perder minha família, e perder minha família para mim seria perder tudo o que me sustentava de verdade. Quando eu finalmente contei, o silêncio na sala foi daqueles que ocupam espaço físico. Minha mãe ficou me olhando, os parentes que estavam por perto processaram em tempo real. E então meu tio, mesmo que tinha dado o ultimato, Rafael, a voz mais firme de todas naquele dia, tomou a palavra. Eu me preparei para o pior. Ele disse que o bebê ia ser muito amado. Rafael, eu precisei ouvir 2 vezes para acreditar. Não era o que eu esperava. Não era nem de perto o que eu tinha me preparado para ouvir. Ele disse que o filho não tem culpa, que aquela criança ia chegar ao mundo, ia ser recebida com amor e que ninguém ali ia virar as costas para mim ou para o bebê. Mas aí ele completou com aquela firmeza que é a marca
registrada dele. O Fernando não ia fazer parte disso. Não ia registrar, não ia aparecer, não ia ter espaço. E para garantir que as coisas ficassem assim, para garantir que eu não tivesse mais nenhuma corda que me prendesse àquele homem, nenhum pretexto, nenhuma visita que virasse recaída, meu tio disse que ia registrar o Rian no próprio nome dele. Foi um gesto que me deixou sem chão de um jeito completamente diferente de todas as outras vezes que o chão tinha sumido, porque dessa vez era amor puro, era proteção, era alguém dizendo: eu te seguro, mas você não volta para lá. Rian nasceu, mais um menino, Rafael, meus 3 R's completos, e chegou num ambiente de amor, que eu não merecia depois de tudo, mas que minha família teve grandeza suficiente para oferecer mesmo assim. Rafael, a gente chegou no fim dessa história e eu preciso te dizer que não foi fácil remontar tudo isso em palavras. Não porque eu não me lembre, mas porque lembrar tem um peso que a gente carrega no corpo, não só na memória. Mas eu preciso contar. Precisava que outras mulheres ouvissem isso de alguém que viveu de verdade, sem edição, sem final bonito de filme. Então deixa eu te contar como as coisas ficaram. Quando o Rian nasceu, registrado o nome do meu tio, o Fernando não ficou quieto, ele quis reconhecer o menino, veio com essa conversa de que era o pai e tinha o direito, só que as consequências das escolhas a gente carrega, Rafael. E a escolha de ter sido o que ele foi durante todos esses anos tinha chegado na conta. A situação do registro ficou como ficou e ele não conseguiu o que queria da forma como queria. E aí, Rafael, aconteceu uma coisa que eu ainda não consigo entender completamente. Ele rejeitou o Rian, né? O Fernando rejeitou a criança. Não com palavras, ele não chegou... E aí, Rafael, aconteceu uma coisa que eu ainda não consigo entender completamente. O Fernando rejeitou o Rian, não com palavras, mas rejeitando... E aí, Rafael, aconteceu uma coisa que eu ainda não consigo entender completamente. O Fernando rejeitou o Rian, não com palavras. Ele não chegou e disse isso, mas rejeição não precisa de palavras para ser sentida, né? O Rian tem 10 anos hoje e já percebe. A criança percebe tudo, Rafael, mesmo quando a gente acha que está escondendo bem. O Fernando aparece, fala com Riquelme, fala com Renato, e com o Rian a conversa é curta, fria, daquele jeito de quem está cumprindo tabela. O menino olha para o irmão sendo abraçado pelo pai e recebe um tapinha no ombro. Eu vejo isso e sinto uma dor que não é para mim, é para ele. É aquela dor de mãe que não consegue consertar o buraco que o outro deixa. Tenho pena dele, do meu filho, tenho pena do Rian. Pena mesmo, do fundo do coração, porque ele não escolheu nada disso. Chegou ao mundo sem pedir, cheio de vida, cheio de amor, e carrega uma rejeição que não é culpa dele em nenhuma linha. Essa é a parte que eu ainda não aprendi a engolir com leveza. Quanto ao Fernando, ele está bem, muito bem, aliás, se casou com a amante do estágio, aquela mulher que esteve no meio da nossa história desde o começo, vivem bem financeiramente, estáveis, constroem a vida que ele quis construir. Bom para ele, Rafael, de verdade, sem ironia. Eu passei a fase de desejar mal para quem me fez mal, porque guardar isso só pesa em quem guarda. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre pensão, que é onde o personagem principal se revela mesmo. Ele paga uma mixaria para os filhos, engenheiro formado, empregado com vida boa, e o que chega para os meus meninos todo mês é o mínimo do mínimo. Esse é o Fernando real, Rafael. Não o que faz promessa diante do altar. O real é aquele que você vê no que ele faz quando não tem mais nada para ganhar. E eu estou de pé, com muito esforço, com muito cansaço, mas de pé. Trabalho em 2 empregos para fechar a conta e dar o que os meus filhos precisam. Não é romântico, não tem glamour nenhum, tem madrugada acordada, tem fim de semana sem descanso, tem aquela conta que você faz na cabeça antes de dormir para ver se vai dar. Mas dá, Rafael.
com ajuste, com sacrifício dá. E o que me sustenta, o que me sempre sustentou é a minha família, meus tios, meus irmãos, essas pessoas que foram buscar uma mulher destruída de madrugada, que ouviram o ultimato e mesmo assim não me viraram as costas quando precisei, que receberam o Rian com amor, mesmo depois de tudo. Família de sangue de verdade não some quando a situação fica feia. Ela aparece junto com a situação. Então, se tem alguma coisa que eu quero deixar para qualquer mulher que esteja ouvindo isso agora, é essa. Preste atenção em quem fica quando você está na pior, não em quem aparece no momento bonito. No momento bonito, todo mundo aparece. Preste atenção em quem foi buscar você de madrugada, em quem deu o ultimato difícil porque te amava demais para ficar calado, em quem recebeu seu filho com amor quando o pai virou as costas. E só para acreditar em quem não te respeita, eu não tenho como te dizer que é fácil largar. Não é. O coração não funciona no mesmo ritmo que a razão. E às vezes a gente precisa apanhar mais de uma vez para aprender o que a cabeça já sabia. Não me orgulho de cada escolha que fiz, mas me orgulho de onde essas escolhas me trouxeram para cá. Os meus 3 R's com a minha família, com a minha história inteira na mão, sem dever satisfação a homem nenhum. Rafael, obrigado por ler isso para o seu canal. Obrigado ao pessoal que ficou até o fim. Espero que a minha história sirva de alguma coisa para alguém que precise ouvir, que dá para atravessar, que mesmo quando parece que não sobrou nada, sobrou o suficiente para recomeçar. Eu sou Raqueline, mãe do Riquelme, do Renato e do Rian, e estou bem. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história, mais um relato. Que relato forte, né, pessoal? Mas é isso, né? Todo mundo faz escolhas, algumas escolhas certas, algumas escolhas erradas, mas todo mundo tem uma história, né? Essa é a história da Raqueline, uma história forte de superação, né? Errou bastante, né? Mas, graças a Deus, ela tinha uma família forte por trás para dar sustento, para sustentar, para dar apoio, que eu acho que é o que mais ela precisava. Que bom que ela conseguiu, está conseguindo cuidar dos seus filhos, que ela consiga se reerguer, seguir a sua vida, que ela consiga cuidar dos seus filhos, como eu tenho certeza que ela cuida muito bem. E quanto ao Fernando, um dia a conta chega, né? Isso não é ameaça, isso não é desejar mal, isso é a lei da vida e a colheita, ela é obrigatória, basta a gente saber o que planta. Então isso é o que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado a todos que me acompanham todos os dias, que assistem aos meus vídeos. Sou muito grato por cada um de vocês. Que Deus jogue muitas bênçãos na vida de vocês, muitos pensamentos positivos que vocês me mandam. Eu sinto realmente no meu coração e eu sou muito grato por cada um de vocês, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, muita saúde, muita paz, muita alegria, e é isso. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.